autêntico Korean Fried Chicken, só que saudável. Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cozinha Sem Chefe. Eu sou Clarissa e se você é novo por aqui, esse canal se dedica a trazer os sabores do mundo para sua casa, para te ajudar a se alimentar de forma mais saudável, a ter mais ideias e mais inspirações na cozinha, porque olhar para receitas internacionais e para outras culturas é uma ótima forma da gente conhecer novos ingredientes, experimentar novas combinações de temperos e criar novos sabores para se alimentar de forma mais saudável, sem que isso seja sem graça. E mais, muitas vezes a gente conhece uma receita que não é tão saudável, muitas vezes de algum fast food, mas na verdade existe uma versão original que é muito mais saudável. É o caso desse frango coreano. Sabe aquela rede de fast food especializada em frango frito, mas que não é muito saudável? Então, esse daqui é o frango frito coreano original, muito saboroso, que por si só já é muito mais saudável, porque é todo feito com temperos naturais. E eu aprendi essa receita com um coreano, então tem procedência, mas eu ainda fiz uma pequena modificação para que ela ficasse ainda mais saudável, porque nessa receita, tradicionalmente, o frango de fato é frito em óleo por imersão. O que por si só não é um grande problema se for de vez em quando. Mas eu gosto de fritar o frango de uma forma mais simples, que é mais saudável também, faz menos sujeira. Eu vou explicar tudo para vocês e você também pode fazer na air fryer se você preferir. E o resultado é um frango empanado perfeito, crocante, sequinho, mas o frango coreano original ainda tem esse molho aqui que finaliza o prato e faz tudo ficar mais gostoso, ainda é finalizado com cebolinha e gergelim. Então se você quer aprender a fazer esse frango coreano perfeito, melhor que fast food, saudável, já sabe. Se inscreve no canal, fica comigo até o final do vídeo e vamos juntos! E vamos lá começar o nosso frango coreano, que realmente é muito fácil de fazer. E o segredo são os temperos. Quando você olhar aqui a quantidade de temperos, pode ser que assuste um pouco. Mas na verdade são todos temperos muito fáceis. A gente vai usar basicamente temperos secos que você encontra facilmente no supermercado. Mas como eu sempre falo aqui, se você não encontrar algum tempero ou se você não gostar, é só você adaptar. Ou você não usa ou você substitui por outro tempero. É claro que existem alguns temperos que funcionam melhor juntos do que outros, mas eu acho que a gente não pode ter medo de cozinhar e de experimentar, porque a cozinha é também um lugar da gente descobrir o nosso paladar, ver o que funciona pra gente e o que não funciona. Eu até já dei esse exemplo aqui de que eu gosto de cominho, mas quando o cominho ele tá em grande quantidade, às vezes não me agrada muito, porque parece que fica um retrogosto ali que sobressai em relação a todo o sabor da comida. Então, quando eu vejo o cominho numa receita, eu já sei mais ou menos qual a quantidade que funciona pra mim, e aí eu coloco naquela quantidade independente do que a receita tá sugerindo. Então aqui é uma sugestão, mas você adapta aí de acordo com o seu paladar e com o que você encontrar. A comida oriental, em geral, ela é muito temperada. E são os temperos que trazem a potência da comida, né? O sabor da comida. E vocês sabem que eu gosto também de apostar nos temperos justamente por isso. É uma forma da gente trazer sabor para a comida de uma forma natural. Porque esses temperos desidratados e secos, eles são naturais, são saudáveis. Então a gente consegue trazer sabor sem ter que recorrer aos industrializados. Aqui eu tentei deixar separado mais ou menos pelas etapas que a gente vai fazer. A gente vai começar marinando o frango numa mistura de iogurte com temperos. E aí eu só vou colocar alho em pó e sal. E a gente vai empanar esse frango depois só em farinha de trigo. Sempre que a gente vai fazer empanado, é legal a gente temperar muito bem, tanto a farinha de trigo quanto o ovo. Nesse caso, a gente só vai empanar na farinha de trigo, mais importante ainda a gente temperar muito bem essa farinha. E aí aqui eu tenho a misturinha de temperos que a gente vai usar para temperar a farinha e eu vou falar tudo direitinho depois quando a gente for temperar. Eu gosto muito de marinar frango em iogurte, porque deixa o frango mais suculento e principalmente quando a gente vai empanar esse frango, a gente não precisa nem usar ovo, porque o próprio iogurte ele vai servir ali como a liga, como o líquido que vai fazer a farinha grudar no frango. Então é bem prático e fica bem saboroso. E por último a gente vai fazer um molhinho, que é o molhinho mais picante, que a gente vai usar para cobrir o frango já pronto. E normalmente esse frango ele é frito por imersão. Mas eu faço uma versão um pouco mais saudável, em que eu frito na frigideira. E eu não faço por imersão. Eu faço uma camada de azeite no fundo e aí eu vou colocando o frango sem encher muita frigideira, depois eu só viro e ele fica bem crocante, fica bem gostoso. Inclusive já tem uma receita de sanduíche de frango aqui dos Estados Unidos, que eu faço um frango empanado e eu faço dessa forma e fica bem crocante. Então é uma forma bem legal também da gente fazer uma fritura sem ser por imersão.
e fritando no azeite, que é mais saudável do que outros óleos também. E se você quiser, você também pode fazer na air fryer ou até no forno, mas eu gosto de fazer dessa forma na frigideira. Aqui eu tenho 2 peitos de frango e eu vou começar cortando os peitos de frango em tiras. E aí eu vou voltar com o frango cortado para cá, que é onde eu vou colocar a nossa marinada. Vou guardar aqui a tábua e já vou lavar as mãos antes da gente continuar. E agora, ao invés de temperar o frango, eu vou temperar direto o iogurte natural que eu vou usar para marinar o frango. Aqui eu tenho 1 xícara de iogurte natural e eu vou temperar com 1 colher de chá de alho em pó. Vou colocar 1 pitada de sal. E eu falei que eu ia temperar só com sal e alho em pó, mas eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino, porque eu coloco pimenta do reino em tudo. Agora eu vou pegar uma colher e vou misturar. Vou jogar essa mistura direto aqui no frango. E agora com a mão ou com uma espátula a gente vai envolvendo todas as fatias aqui do frango no iogurte. Todas as fatias de frango já estão bem envolvidas com o iogurte. E agora esse frango precisa ficar marinando por pelo menos meia hora para ganhar sabor. Quanto mais tempo você deixar marinando, melhor. Você pode deixar até de um dia para o outro. E eu já dei essa dica aqui no YouTube e lá no meu Instagram também, que essas marinadas com líquido, como iogurte natural, também são ótimas para você congelar o frango já com a marinada. Você coloca no saquinho Ziploc o frango com a marinada e aí você leva para o congelador. Quando você quiser usar, é só você tirar, deixar na geladeira dentro do saquinho, descongelar dentro do saquinho e aí depois é só você tirar do saquinho com a marinada e pronto, você pode usar, é bem prático. O frango já vai estar com bastante sabor, já vai estar temperado prontinho para você usar. Aqui hoje eu vou deixar por uma meia hora enquanto eu preparo o resto dos ingredientes. Se você for deixar o frango marinando até 1 hora, não precisa levar para a geladeira, pode deixar fora da geladeira mesmo, que é até bom que o frango esteja mais em temperatura ambiente ali na hora da gente fritar. Mas se você for deixar por mais de 1 hora, aí você leva para a geladeira e antes de usar, você tira um pouquinho antes de usar ali uns 15 minutinhos para ele ficar em temperatura ambiente. E agora, enquanto o frango está marinando, eu vou começar preparando o molho. E esse molho eu gosto de fazer numa panelinha, porque isso ajuda o molho a dar uma engrossada quando a gente esquenta um pouquinho. E é legal que esse molho também esteja quente para a gente colocar por cima na hora de servir o frango, que vai ficar mais gostoso o molho quentinho. Então eu coloco todos os ingredientes aqui nessa panelinha, eu dou uma esquentada no molho. Quando ele chegar na consistência que eu quero, eu deixo em fogo bem baixinho, ou então até desligo o fogo e deixo ali no fogo ainda quente. E aí quando a gente fritar o frango, é só a gente jogar o molho quente por cima. Eu só quero manter o molho quente aqui. Existem algumas variações desse molho, mas no molho tradicional coreano, o que dá o sabor característico é uma pasta, pode ser uma pasta ou um pouquinho mais líquida, chamada de gochujang. É uma pasta de pimenta fermentada, ela leva não só pimenta, mas leva também arroz glutinoso, grãos de soja fermentados. Mas eu sei que essa pasta não é tão fácil de achar, claro que você acha em mercados asiáticos e tudo mais, mas eu substituí aqui no meu caso por um molho de pimenta fermentado, que é caseiro, que eu mesma fiz. E eu já deixei a receita desse molho lá no meu Instagram, então se você ainda não me segue lá, vai lá seguir que tem muita receita exclusiva lá. Então hoje eu vou usar esse molho de pimenta caseiro, mas se você não quiser usar, eu deixei aqui 2 molhos industrializados. Esse aqui é bem fácil de encontrar, bem comum, que é o sriracha, que é um molho picante asiático. E ele tem mais ou menos a mesma consistência do que esse molho de pimenta fermentado aqui. Os ingredientes dele não são muito legais, ele tem alguns conservantes, eu acho. Então eu meio que parei de usar, ele ainda tá aqui, eu usava bastante, mas eu preferi substituir pelo molho de pimenta fermentado caseiro. E eu tenho esse aqui também, que é um curry vermelho, já é uma pastinha pronta. Os ingredientes desse aqui são bem legais, então se você encontrar também uma pastinha de curry vermelho, também pode ser uma opção legal. Então se você não quiser, sempre tem um molho industrializado, alguns têm os ingredientes melhores do que os outros, você pode dar uma olhada aí. Então aqui na panelinha eu vou começar colocando todos os ingredientes. Eu vou colocar meia xícara de shoyu. Vão também 2 colheres de sopa de mel. E algumas receitas usam só mel, outras usam só açúcar mascavo, outras usam mel e açúcar mascavo, mas eu gosto de usar só mel. E os temperos. Aqui eu tenho 1 colher de chá de alho em pó, 1 colher de chá de gengibre em pó e uma meia colher de chá mais ou menos de chile em flocos. E agora vão 2 colheres de sopa do molho picante. E vai também 1 colher de sopa de óleo de gergelim. E agora eu vou
mexendo bem aqui para incorporar todos os ingredientes. Como o shoyu já é salgado, por isso que eu não coloquei sal. E eu também coloquei o alho em pó e o gengibre em pó para o molho ficar um pouco mais homogêneo. Mas se você preferir, você também pode colocar o alho e o gengibre picadinhos ou até raladinhos. Meu molho já tá bem espesso, bem bonito, olha só. Esse meu molho de pimenta, ele é um pouco mais espesso, não é muito espesso, mas não chega a ser um molho tão líquido. Então aqui, colocando um pouquinho no calor e também o mel ali, já foi suficiente para o meu molho chegar na consistência que eu queria. Dependendo dos ingredientes que você use, se você achar que seu molho está muito líquido e você não está conseguindo dar a espessura que você quer só com o calor, você pode colocar uma pontinha de colher de amido de milho. Mas coloca bem pouquinho e vai mexendo bem, tomando cuidado para não empelotar, que é para ele não ficar muito grosso e não ficar com uma consistência estranha, então coloca só um pouquinho. Agora que meu molho já está na consistência que eu quero, eu vou desligar o fogo, vou manter ele aqui no fogo desligado para ele ficar quentinho. E vou pegar aqui a frigideira onde eu vou dourar o frango. E aqui na frigideira eu vou colocar azeite. Eu coloco uma quantidade razoável para cobrir o fundo da frigideira, mas não precisa ser muito. Olha, essa quantidade já é suficiente. Coloquei o azeite aqui para esquentar e agora a gente pode empanar o nosso frango. Para empanar o frango, a gente vai começar temperando muito bem essa farinha de trigo. Para isso, eu vou usar uma colher de chá de alho em pó, uma colher de chá de páprica, uma meia colher de chá de chile em flocos e vai também uma colher de chá de fermento químico, que é aquele fermento para bolo. E pode parecer estranho colocar fermento para bolo aqui, mas é porque isso ajuda a ficar mais crocante. É opcional, então se não quiser, não precisa colocar, mas ajuda a ficar mais crocante. Eu vou misturar aqui na farinha. Depois de colocar todos os temperos, eu achei que minha farinha ainda estava muito branca, então eu vou colocar mais uma colher de chá de páprica. E vou aproveitar para colocar também um pouquinho de pimenta do reino. Eu não coloquei sal nessa mistura da farinha porque a gente já temperou o iogurte com sal e o molho também é salgadinho por causa do shoyu. Mas se você quiser um pouquinho mais de sal, você pode colocar um pouquinho de sal aqui na farinha. Agora que a farinha está bem temperada, a gente já pode empanar o frango. E aí para empanar o frango é só a gente ir pegando com uma espátula e deixar escorrer o excesso do iogurte e passar aqui na farinha. E a gente empana muito bem. E como o azeite já esquentou, eu vou aproveitar para otimizar e já vou colocando aqui na frigideira os pedaços que já estiverem empanados. Assim eu vou fazendo aos poucos, em etapas. Aproveito que também não enche muito a frigideira e já vou tirando quando estiver pronto. A gente tem que garantir que está muito bem empanado e é legal a gente dar uma sacudida assim para tirar o excesso de farinha. E conforme ele for dourando de um lado, a gente pode virar para dourar do outro lado. Agora é só deixar mais uns minutinhos até o frango estar bem cozido. Gente, olha que coisa linda esse frango. Gente, vocês não estão entendendo a lindeza que tá isso aqui. Tá crocante, perfeito, tá bonito, colorido. Olha essa cor. Quem precisa de KFC quando se tem um frango autêntico, coreano e ainda saudável, só com temperos naturais? Ah, mas continua sendo frito, tem farinha de trigo. Gente, vocês têm noção da quantidade de coisa que tem nesse frango de fast food? Que a gente nem sabe o que são. Então, assim, se você quiser fazer uma versão ainda mais saudável, você pode fazer uma versão sem glúten, com farinha de aveia, por exemplo, e você ainda pode fazer na air fryer, que aí não vai ter fritura nenhuma. Agora vamos resumir aqui os segredos para uma boa fritura, para você conseguir um frango sequinho e com empanado que não fique soltando do frango. Sabe quando fica aquele empanado assim soltando, que fica meio mal empanado? Primeiro, empanar muito bem o frango. Então escorre o excesso de iogurte, coloca na farinha e garante que todo o frango está muito bem empanado. Mas você também tem que dar aquela batida que eu falei, né? Aquela sacudida assim, para tirar o excesso de farinha e não fazer uma camada muito grossa. Porque se ficar uma camada muito grossa, é isso que também vai fazer com que o frango, com que o empanado fique soltando ali do frango. Então tem que ficar uma camada fina só para formar aquela coisa crocante. E por último, a temperatura do azeite. O azeite tem que estar quente para a gente colocar e não ficar aquele frango oleoso ali absorvendo a gordura. Então empanar muito bem, não colocar excesso de farinha e temperatura do azeite.
Gente, eu ia colocar tudo junto aqui, colocar o molho por cima, fazer a decoração pra fazer o autêntico frango coreano, que já é com molho, já é ali com a cebolinha, gergelim que a gente vai colocar pra decorar. Mas ficou tão bonito que eu resolvi salvar uns aqui separados, só pra fazer a foto e mostrar como esse frango empanado ficou perfeito. E aí a gente pode usar isso até como um nuggets na nossa refeição. Então aqui eu vou colocar agora o molho por cima e a gente vai fazer a decoração final. Para finalizar esta lindeza, cebolinha e gergelim. E aqui eu tenho uma misturinha de branco e preto, mas você pode colocar só o gergelim branco se você quiser. Gente, fala se isso daqui não é melhor que fast food. O frango fica crocante por fora, fica suculento por dentro. Sozinho já é maravilhoso, mas com esse molhinho então, fica perfeito. Espero que vocês tenham gostado dessa receita de frango coreano autêntico. É muito melhor que fast food, de verdade, além de ser muito mais saudável. Vocês viram como é fácil de fazer. Como eu falei, se você quiser já deixar o frango ali marinado, você pode deixar congelar e aí depois na hora é só preparar o molhinho, dar aquela fritadinha no frango e tá pronto. E fritando assim no azeite faz menos sujeira, é mais saudável. Se você quiser, você também pode fazer na air fryer. Isso aqui é um ótimo aperitivo para você receber os amigos, mas você também pode usar para complementar a sua refeição. Se você nem quiser fazer o molho, só esse jeito aqui de fazer o frango empanadinho assim, sequinho, crocante, já fica perfeito. É ótimo para substituir um nuggets. Pode ser muito bem ali parte da sua refeição. Se você gostou da receita, já aproveita para compartilhar esse vídeo com seus amigos. Quando fizer a receita, me marca lá no Instagram. E é isso, beijo e até o próximo vídeo.